minutos, Rubens Júnior, mercado do Atlético. Como é que tá o Arthur? Vem, não vem? Acabou a mesma conversa? Como é que tá a situação do Galo nessa janela, Rubens? Pois é, Thiago, a negociação não está encerrada. A proposta está na mesa do Zenit da Rússia. Então, vamos aguardar. O Atlético, que fez uma primeira oferta na casa aí dos 10 milhões de euros. O Zenit vem pedindo cerca de 15 milhões, que foi o valor pago ao Palmeiras na época. Ele não vem sendo muito aproveitado. Fato é que o Atlético, dentro da sua realidade, vai aguardando e esperando o desenrolar da negociação, mas ainda não desistiu. Mas não vai aumentar a oferta para o Zenit, que tem o Arthur como plano B, não vem sendo muito aproveitado, mas o Zenit vem fazendo jogo duro com relação ao valor. A proposta está na mesa. Essa é a informação de momento. Sobre Batalha, que deve ir mesmo para o Boca, se reuniu com o técnico Cuca, com representantes do Atlético ontem na cidade do Galo, atualmente com seus 33 anos. O Atlético pagou em 2023 $800 mil na sua contratação e deve negociar o atleta com o Boca por $1 milhão. Vamos aguardar o desenrolar das situações. O Atlético, que deve anunciar também o Natanael, lateral direito do Coxa, que vem com os seus 23 anos reforçar o setor do Atlético, mas não só um atacante. O técnico Cuca busca por atacantes, e essa informação de momento: o Atlético não vai aumentar a oferta para contar com o Arthur do Zenit, mas por outro lado também, meu caro Thiago, a negociação continua com o clube russo. Boa, Rubens Júnior, agora 12:51. Rádio Esportes Debate. Olha, tô aqui acompanhando o nosso chat desde o início do programa, e a torcida do Atlético, obviamente, muito chateada com as notícias. O Rubens Júnior falava do Arthur agora, que o Atlético não desistiu do negócio, mas também disse que não vai aumentar a proposta. Se não vai aumentar a proposta, não vai ter negócio. Quer dizer, a situação vai ficando com uma cobrança muito forte, Ale Oliveira, com esse início de temporada do Atlético. Mas aí pergunta a você, Ale, se de fato existe uma confiança de que o Cuca, com o que tem, consegue mexer o doce, espera um pouquinho, quem sabe, o final do Campeonato Paulista para ter um mercado melhor, ou é de fato preocupante o cenário do Galo para esse início de ano? A expectativa, ela vai diminuindo, né, o Thiagão? Eu não tenho dúvida que o Cuca é um grande treinador e que conhece muito do futebol, conhece muito do Galo, né, e que pode fazer esse time competitivo. Mas quais são as pretensões do Atlético para essa temporada? É ganhar campeonato? É ganhar o Campeonato Brasileiro? É ganhar a Copa do Brasil? Ou não? É tentar se reequilibrar financeiramente para, num futuro, tentar fazer um investimento mais forte, mais, sabe, robusto, mais agressivo? Porque do jeito que está o mercado, do jeito que as equipes estão se reforçando, é difícil você imaginar que com um elenco que embora tenha chegado em 2 decisões bem importantes, mas que no Campeonato Brasileiro tenha sofrido tanto, até, entre outros motivos, pela falta de elenco, num time que você tira alguns jogadores muito importantes, que esse time vai ficar melhor, né? Enquanto outras equipes, os rivais, estão se reforçando tanto. Então eu acho que a expectativa é diferente do que foi nos anos anteriores, né? Então é você tentar se reequilibrar financeiramente e ter uma equipe competitiva, mas pensar em grandes títulos, você piorando o seu time com relação ao ano passado, é muito difícil, né, Thiagão? O Nath Fiuza, o Ale toca num ponto que é muito sensível e que antes de ontem, né, ficou muito claro na apresentação do Atlético que houve um déficit financeiro, né? Houve mais uma vez um prejuízo financeiro, um rombo grande nas contas do Atlético. E eu me lembro, desde o início da SAF, a ideia é de uma gestão mais austera, né? De trabalhar dentro de um limite e com mais profissionalismo. E o Atlético não cumpriu de novo com esse objetivo financeiro. E a conta chega, não tem jeito, né, Nath?
E é complicado esse cenário, né? Porque mesmo num ano em que o Atlético superou as expectativas com premiação, porque as metas do Atlético não previam necessariamente as finais, e o Atlético foi finalista em 2 competições, bateu aí todas as metas e superou, né, a expectativa com a Arena MRV. Ainda assim, o Atlético continua devendo. O grande problema são aí os juros, né? Os altos juros dos débitos com os bancos. O Atlético precisa pensar numa solução para isso, justamente para voltar a ter poder de investimento no futebol, porque a gente sabe também que para fazer essa roda girar precisa ter um time competitivo, mas que o Atlético vai para esse ano com uma perspectiva e com uma expectativa muito mais baixa do que nas últimas temporadas, isso está muito claro, não só pelo movimento mais tímido do time no mercado, e aí não é só uma questão aqui de estar conseguindo ou não trazer os atletas, né? O Atlético tem feito um movimento mais tímido, né? Não tem desprendido grandes valores, não tem entrado em grandes negociações, porque não é o objetivo do time. Tem ido ali com mais austeridade, com mais cuidado, escolhendo bem os negócios que vale a pena ou não, optando por liberar atletas, mesmo que por valores menores, porque entende que esses valores, mesmo que pequenos, são necessários. Então tudo isso faz parte de um ano com uma expectativa bem pequena. E aí, se você fala aí das metas que foram traçadas pelo Atlético numa reunião do MUSE essa semana, é ser semifinalista da Sul-Americana, quartas de final da Copa do Brasil e terminar entre os 6 primeiros do Brasileirão. São metas ousadas? Não são. São metas possíveis para um time que tem Scarpa, que tem Hulk, que tem Bernard, que tem um encaixe legal com um técnico que sabe muito de bola, que é o Cuca? Sim, são metas possíveis, mas alcançar todas elas acho complicado, porque a disputa é muito ferrenha e as outras equipes têm sim movimentado muito mais do que o Atlético, né? Nem falo necessariamente nessa janela, mas de outras equipes, inclusive, que já tinham elencos superiores e mais fortes. Então é um cenário que deixa o torcedor, sim, preocupado, Thiago. O Ale, tem um outro fato, Nath e ouvintes, né? Inegável. O Cruzeiro se movimentando do outro lado, contratando, que aumenta essa pressão, Ale. Você não tem a dúvida, né? Porque o torcedor olha para o rival e vê contratações importantes, né? Um investimento muito forte, muito agressivo, né? A possibilidade de se formar um grande time que consiga brigar por esses títulos aí que a gente citou, né? O torcedor evidentemente faz a comparação e fica muito incomodado, né? Não tem como fugir essa realidade. Quer dizer, não é que o Atlético não está conseguindo contratar grandes jogadores como o seu rival, tá perdendo alguns dos seus principais, né? Porque eu coloco esses que estão indo embora entre os principais. O Paulinho, o Zarate, embora tenha se machucado muito em 2024, né? O Batalha, que é um titular absoluto, um jogador muito versátil. Você ainda tá perdendo, tá enfraquecendo, né? Você não tá conseguindo nem manter a mesma base do ano anterior. Então, evidentemente que o torcedor fica triste, fica preocupado, fica nervoso e muitas vezes não entende, porque não é a função do torcedor também entender tudo da parte financeira, né, do que tá passando o time, mas vê uma perspectiva que não é tão positiva